Fala pessoal, eu sou o Patrick do canal Biolodúvidas e seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal, dentro aí da playlist Biolodúvidas Pré-Vestibular. Um curso de Biologia gratuito aqui no meu canal no ano de 2017. Então se você não é inscrito, vale muito a pena. Se caiu aqui de paraquedas, você está dentro do curso Biolodúvidas Pré-Vestibular. Além dessas aulas de pré-vestibular, o meu canal também tem aulas de ensino superior, no caso, voltadas para o ensino superior, e eu também posto notícias aí quase que diariamente acerca de ciência, saúde e tecnologia. Brother, o canal vale muito a pena, se inscreve que você vai gostar com certeza. Bom pessoal, na aula de hoje eu vou estar falando sobre muitas coisas. Brother, eu vou falar sobre tanta coisa hoje que envolve a questão de membrana plasmática que vale muito a pena você assistir essa aula até o final. Eu vou falar das características da membrana plasmática, eu vou falar da função da membrana plasmática, eu vou falar das especializações da membrana plasmática, eu vou falar sobre os transportes que acontecem na membrana plasmática. É tanto assunto que eu estou aqui já quase me esquecendo. Então a aula vale muito a pena. Vai ser uma aula ótima para quem vai fazer uma prova de vestibular e quer com certeza acertar essa questão sobre esse assunto na prova. Então, sem mais delongas, pega a tua caneta, pega o teu caderno e vem comigo aprender essa bagaça agora. Roda a vinheta, Charles Darwin. Quais são as células que existem, os tipos celulares que existem? Eu tenho aqui uma célula procarionte, no caso aqui eu tenho uma bactéria. Eu tenho aqui uma célula eucarionte vegetal e eu tenho aqui uma célula eucarionte animal. Uma coisa que há em comum entre toda e qualquer célula é a presença de membrana plasmática. Então não esquece disso, toda célula possui membrana plasmática. Todas as células possuem membranas plasmáticas. A questão é que muita coisa dentro da célula tem membrana. É isso que o aluno deve compreender. A membrana, ela é plasmática. Se a aula fosse de membranas, aí seria mais complexo o assunto. Então a aula é membrana plasmática, aquela que circunda o citoplasma. Então eu tenho a membrana plasmática, que é sobre a aula de hoje. Ah, porque está relatando isso? Porque existem outras membranas dentro da célula. Um exemplo clássico é o envoltório nuclear, que é uma membrana que reveste o núcleo da célula. E o núcleo da célula é aquela região onde vai se encontrar o DNA. Tem células que têm envoltório nuclear e tem células que não têm envoltório nuclear. Então, quando eu estiver falando aqui de membrana, eu estou falando de membrana plasmática, tá bom? Não é que todas as membranas que tenham dentro da célula vão possuir essas características. Podem possuir a mesma composição, mas vai variar um pouco as suas características e especializações. Dito isso, não esquece disso. Todas as células possuem membrana plasmática. Então tá aí um clássico exemplo de uma membrana plasmática, imagem de um livro qualquer, todo e qualquer livro de biologia de terceiro ano, de segundo ano e de primeiro ano, traz essa imagem aí, que é a representação dessa membrana, que por sua vez é invisível ao microscópio de luz, esse que tem no laboratório da tua escola, você não consegue enxergar ele. Isso aqui você vai enxergar ele em alta definição se for em um microscópio eletrônico. E depende do microscópio eletrônico, justamente porque essa estrutura ela é muito, mas muito pequena. Mas existe, beleza? Então tá aí uma estrutura comum a todas as células, é a membrana plasmática. Patrick, qual é a função dessa membrana? Tem uma função? Tem, basicamente duas funções. A gente não vai confundir aqui função com especialização. A função dela é duas. É a proteção, ela vai estar protegendo, o que vai estar lá dentro e vai estar selecionando quem entra e quem sai. Então eu coloquei aqui proteção e permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona quem entra, quem está saindo, ela faz o reconhecimento. Então, função da membrana,
proteção e seleção. É bem padrão, isso adora cair em prova. Função da membrana, proteção e seleção. Uma outra coisa é a composição química da proteína. Basicamente, ela é feita de lipídio e proteínas e também tem fósforo. Eu coloquei aqui só a matéria orgânica da proteína. Então, ela vai ter muito, mas muito lipídio e muita proteína, mas principalmente lipídio, tá ligado? Então, a composição dela é basicamente lipídio e proteínas que vão estar organizados de um modo bem específico que você vai ver daqui a pouco. E a sua propriedade, que é diferente de função, né? Propriedade é algumas coisas que ela pode fazer, não na concepção de função, mas ela pode, por exemplo, ter um grau de elasticidade, muita substância entra dentro da célula, ela estica um pouco. E também uma capacidade de regeneração. Muitas vezes, se a célula sofrer alguma lesão, essa membrana consegue se regenerar. Então, eu tenho aí função, composição e propriedade da membrana plasmática, beleza? É bom você anotar isso. Lipídios das membranas. Eu vou falar dos lipídios e das proteínas. Quais são os lipídios? Talvez você deva ter visto no livro fosfolipídios. É todo lipídio presente na membrana plasmática é do tipo fosfolipídio. Então tá aí um clássico fosfolipídico. Fosfolipídio. Essa bolinha aqui vermelha, ela vai ter o fósforo e vai ter também o glicerol. O glicerol já é um componente do lipídio. Lembre que lipídio é glicerol e ácidos graxos. Então vai ter aqui essa bolinha, vai ter o fósforo e vai ter também o glicerol. E essas caudas, basicamente essa caudazinha aqui vai ser o ácido graxo, que vai ser o componente hidrofóbico e essa cabecinha o componente hidrofílico. Então aqui eu tenho um lipídio junto com uma molécula de fósforo. Então eu tenho um fosfolipídio. E ele vai ter a cabeça hidrofílica justamente porque essas regiões aí, tanto a questão do glicerol como o fósforo, podem ser solúveis em água. Já o ácido graxo não. E uma molécula que carrega esse lance de possuir as duas características hidrofílicas e hidrofóbicas, eu coloquei aqui, ó, a cabecinha hidrofílica, a cauda hidrofóbica, em biologia a gente chama isso de anfipática. Inclusive já caiu no Enem, acho que foi no Enem 2014, ou foi 2013, que caiu a imagem de uma membrana e perguntando qual era a sua característica. E era anfipática a opção correta. Detalhe, os fosfolipídios que compõem a membrana são de vários tipos. Nós temos os fosfoglicerídeos, que é o fósforo junto com moléculas no caso de lipídio, né, glicerídeos. Eu tenho os esfingolipídios, que também é um lipídio que forma o tipo de fosfolipídio. E também eu tenho a fosfatidilcolina, que é o principal fosfolipídio presente na membrana plasmática. Ah, Patrick, você se engasgou um pouco aí falando, né, cara? Porque o nome é difícil, né? Então tem que ler para poder você ler direito o nome, porque senão você lê errado. Você tem a obrigação de saber o nome disso aí? Não, não tem. Se essa aula fosse para ensino superior, eu até diria que tem você saber o nome dos fosfolipídios que possuem a membrana plasmática. Mas como é uma aula para vestibular, basta saber que é fosfolipídios. Eu tenho certeza como esses nomes aqui você nunca encontrou em um livro de ensino médio. Eu coloquei aqui só para incrementar aqui a coisa, para te dizer que existem diversos tipos de fosfolipídio. Então, os lipídios da membrana plasmática são do tipo fosfolipídio. Não esquece disso, tudo bem? Aí também vai ter o colesterol, que é um lipídio também de membrana. Colesterol, que todo mundo fala dele, mas ele tá mal dele. Mas ele também é um componente da membrana plasmática. Ah, Patrick, colesterol bom, colesterol ruim. Calma, isso aí é de outra coisa. Não estou falando aqui da bioquímica do colesterol. Eu só estou falando que o colesterol é um lipídio de membrana. Então é bom você anotar isso. E os glicolipídios. Então eu tenho 3 tipos de lipídio de membrana. Eu tenho os fosfolipídios, eu tenho o colesterol e eu tenho os glicolipídios. Esse lance de fosfoglicerídeos, esfingolipídios e a fosfatidilcolina são os tipos de fosfolipídio, beleza? Olha só, esse modelo de compreender a membrana plasmática como uma bicamada fosfolipídica, no caso 2 camadas de fosfolipídio, ela foi feita aí através de várias pesquisas de cientistas que ficaram bem conhecidos, Singer e Nicholson, não sei pronunciar esse nome, nunca soube.
E eles proporam o modelo de mosaico fluido, que a membrana plasmática ela é fluida porque permite tanto que a entrada e saída de substâncias, como ela não é estática, ela se mexe, ela se move, beleza? As coisas que estão dentro dela se movem. Então ela é fluida. Então esse modelo de mosaico fluido, quem criou ele foi Singer e Nicholson, não sei pronunciar esse nome, que criaram esse modelo. Então talvez se você encontra uma prova te perguntando algo a respeito de mosaico fluido, marca membrana plasmática, beleza? Patrick, quais são as proteínas dessa membrana? Bom, eu vou ter vários tipos de proteína. Cada tipo de membrana tem o seu tipo de proteína. Então não esquece disso. Todo animal vai ter células eucariontes. Então, basicamente, as proteínas que vão ter naquele ser vivo podem ser diferentes das que vão ter em outro ser vivo. Então, vai ter uma especificidade de proteínas com relação às membranas que compõem, as proteínas que compõem a membrana. Eu vou ter as proteínas integrais e as periféricas. As integrais integra, é aquela que integra a membrana, faz parte da membrana. E vou ter as periféricas. As integrais, eu também posso encontrar elas como as intrínsecas, as que estão na composição da membrana, que se caso ela seja removida da membrana, a membrana pode sofrer alguma lesão. Já as proteínas periféricas, né, que ficam na periferia da membrana, nas zonas marginais da membrana, eu também vou chamar isso aí de proteínas extrínsecas. E são proteínas mais fáceis de serem removidas. As proteínas transportadoras aqui, ó, essa aqui em azul, é um clássico exemplo aí de uma proteína integral, que está compondo a integridade da membrana plasmática. Então, eu tenho proteínas integrais e proteínas periféricas. Uma outra coisa que eu vou encontrar na nossa membrana plasmática são uma estrutura formada por glicoproteínas, glicídios com proteínas, no caso açúcar com proteína, e glicídio com lipídio, né? No caso açúcar com lipídio. E eu vou estar formando um marcador bem conhecido, chamado de glicocálix. Você vai encontrar em livros glicocálix com X e também vai ter livro com glicocálix do jeito que está aqui, com cálice com C, sem ser cálice. Essa nomenclatura não interessa. Interessa aqui saber o seguinte, que o glicocálix são marcadores que existem na membrana plasmática, formados aí por glicoproteínas e glicolipídios. E é responsável por várias coisas, por identificar aquela molécula que está entrando dentro da célula e também responsável até mesmo por caracterizar o sistema ABO, o tipo de proteína que vai caracterizar o tipo A, e o tipo B e o tipo AB. Bem interessante isso. Então, glicocálix são grupos de proteínas marcadoras que existem aí no reconhecimento da membrana plasmática. Beleza? Uma outra coisa interessante é com relação às especializações da membrana. A membrana não vai ser aquela camadinha bonitinha, redondinha, não. Ela vai possuir também alguns traços bem diferentes, como por exemplo, eu tenho as microvilosidades, que são tipo dedozinhos assim, bem bonitinho, e também tenho as invaginações de base. Essas estruturas são importantíssimas para aumentar a absorção de alguma coisa. Por exemplo, as microvilosidades, elas são bem importantes na questão de células do intestino, que auxiliam a absorção de nutrientes lá no intestino delgado. Caso caia numa prova perguntando, cite a especialidade da membrana plasmática nas células do intestino delgado. Aí você marca lá a função microvilosidades ou só vilosidades, que são interdigitações, basicamente, que auxiliam no processo de absorção. As invaginações também são bem interessantes para a questão de absorção. Só que aqui no caso, as invaginações elas podem ser importantes para acontecer a reabsorção de água nos rins. Os rins, né, eles filtram muita coisa e muita água é filtrada. Então, para retornar aquela água que foi filtrada lá no túbulo de Malpighi, é importante que ocorra esse processo de reabsorção de água. Então, vão existir aí invaginações que vão ser importantes para isso. Isso aí são especializações. Outras especializações bem conhecidas são a do tipo junções celulares, que vão promover aí a aderência. Opa, passou aqui, deixa eu voltar. Volta aí.
as junções celulares que vão promover a questão de aumentar a superfície de aderência e de sustentação com as células. Tanto os desmossomos como as interdigitações, elas auxiliam no transporte de substância entre as células. O desmossomo é rico em substâncias adesivas. Existem até proteínas bem conhecidas que fazem parte desse desmossomo, que agora eu não lembro. Desmoplaquinas, lembrei, as desmoplaquinas, velho. Desmoplaquinas são proteínas que aumentam a superfície de absorção. Protegem o organismo contra a penetração de corpos estranhos. Então, o desmossomo é como se fosse placas que fazem uma célula se ligar à outra. Olha aqui, bem escurinho. Essa imagem aqui é de microscopia eletrônica. As interdigitações, elas ampliam a superfície de contato, semelhante ao que eu falei agora há pouco nas microvilosidades, beleza? Eu também vou ter as zonas de oclusão e as junções comunicantes, que também são junções que vão auxiliar no transporte de moléculas entre duas células vizinhas. Essas especializações geralmente atuam em processo de reabsorção, em processo de adesão e processo de comunicação. Basicamente elas fazem isso. Então eu tenho os desmossomos, as vilosidades, eu tenho as interdigitações e eu tenho, deixa eu voltar aqui para lembrar do outro, microvilosidades, invaginações, desmossomos, interdigitações. Eu vou ter também a zona de oclusão, vou ter as junções comunicantes. Aí são nomes que muitas vezes não caem tanto em prova. Prova adora cair desmossomo. Então, volta para desmossomo e anota o que eu falei, que ele possui placas. Essas placas são placas proteicas que fazem as células se comunicar e trocar substância. Beleza? Desmossomo é o que mais cai. E o outro que mais cai também é as vilosidades, que aumentam a superfície de absorção. Anote isso adora cair em prova. Beleza? Com relação ao transporte de moléculas, já falei da característica, da função, da especialização e agora do transporte. Patrick, tá muito rápido essa aula, Patrick, dá um pause. Cara, você pode pausar, lembra que aqui é um vídeo que você pode pausar na hora que você quiser. Pausa para ir notando as informações que eu estou falando, tá bom? Não esqueça disso, a gente não está estudando junto, estou te lecionando uma aula, então estou só explicando aqui. Caso você não esteja participando das correções dos exercícios, vai haver a correção do exercício do módulo do meu curso. E provavelmente eu vou me aprofundar em um monte de coisa que eu falei aqui. Então, se você está comigo no curso, não se preocupe que a gente vai se aprofundar em várias temáticas dentro das questões. Caso você não esteja no curso comigo e está vendo aqui essa aula para fazer uma prova, vai dando pause e vai notando o que eu estou dizendo, tá bom? Transporte, eu vou ter o passivo, o ativo e o transporte em quantidade. O passivo não gasta energia, o ativo é bem conhecido, gasta energia, e o de quantidade são grandes moléculas que entram dentro da célula através aí de um processo que a célula faz específico para isso. Eu vou estar mostrando aqui a imagem. Olha só, o transporte passivo é o transporte que ocorre entre duas soluções, em que por objetivo é igualar as concentrações. Ele ocorre sem o gasto de energia e se divide em dois tipos, a difusão e a osmose. A difusão é a passagem de uma substância de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado. É o que vai caracterizar uma difusão. Anote isso. Difusão é quando sai de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado. Então, no caso aqui tem a difusão simples, que ela acontece de um modo através da membrana, semi-permeável, né, que permite a passagem dessas substâncias e passa aqui moléculas para dentro aqui do outro ambiente. Note que está saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Depois de um certo tempo, as quantidades elas se equivalem, ficando aqui em uma situação ISO. Eu até vou daqui a pouco comentar o que é esse ISO. Então, a difusão é quando acontece através de um transporte que não gasta energia pela uma membrana semipermeável, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Com relação à difusão facilitada, como o próprio nome diz, vai ser mais fácil, porque vai ter o auxílio de uma proteína. Então vai ter uma proteína transmembrana, ou carregadora, que vai auxiliar no transporte de moléculas do meio externo para o meio interno. Enquanto a difusão simples não acontece por intermédio de uma proteína transportadora, a difusão facilitada vai acontecer por meio de um transporte aí de proteína. Tudo bem?
Com relação à osmose, a osmose, gente, é um negócio bem simples. A osmose é o transporte de água para o interior da célula. Entretanto, as células reagem muito ao meio em que elas vivem, em que elas se encontram. Por exemplo, se existe uma célula e essa célula está no meio que tenha muito sal, meio que tenha muito sal. Muito é hiper, é hipo ou é iso? Bom, muito é hiper. Então, quando a célula está no meio hipertônico, é quando o meio que ela se encontra tem muito sal. Então, o que acontece? A água sai de dentro da célula para fora da célula, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E a célula acaba murchando, então a célula fica assim no meio hipertônico. No meio isotônico é quando a quantidade de sais que existem no meio externo ao da célula, as concentrações de sais equivalem à quantidade que tem dentro da célula. Quando se equivalem, eu chamo isso de isotônico. Pode acontecer que ocorra o meio hipotônico, que é quando é o oposto de hipertônico. Enquanto no meio hipertônico tem muito sal, no meio hipotônico é quando a célula ela está em um meio que tem uma baixa concentração de sal. Então o que é que vai acontecer? A água do meio externo tende a entrar dentro da célula e a célula pode vir a estourar. Então a água sai do meio mais concentrado, que é o meio externo, e vai para o meio menos concentrado, que é o citoplasma da célula. Então a célula estoura. Então tem o meio hipertônico, o meio isotônico e o meio hipotônico. As células vegetais também, elas atuam dessa forma, só que um pouquinho diferente, porque vai existir a parede celular, que é bem resistente e vai proteger a célula para que ela não estoure. Então, por exemplo, quando acontece da célula vegetal estar no meio que tenha muito sal, no meio hipertônico, a água vai sair, mas a membrana plasmática vai murchar, mas a parede celular vai ficar lá, intacta, do mesmo jeito. E sabe quando acontece? Eu chamo de célula plasmolizada. Quando acontece que ocorre uma igualdade de sais dentro e fora da célula, igual aqui no meu isotônico, eu vou chamar isso de flácida. E quando acontece de a célula vegetal estar no meio que tem pouco sal, o que vai acontecer? Muita água vai entrar dentro da célula e a célula não vai estourar porque a parede celular vai proteger a membrana plasmática. Então eu digo que a célula está turgida. Então plasmolizada é quando a célula vegetal está com a membrana murcha e turgida quando tem muita água dentro da célula vegetal. Beleza? Isso é a osmose. Com relação ao transporte ativo, é um transporte que gasta energia. Esse transporte é a passagem de substâncias de um meio que tem pouco ou também muito, para um meio que tem muito, ou seja, contra um gradiente de concentração. Não vai existir aquele negócio de mais concentrado para menos concentrado, não. Vai existir de um lugar que tem muito para outro que tem mais ainda, muito mais ainda, ou que tem pouco para um lugar que tem muito. Então, é contra um gradiente de concentração. É a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Contra um gradiente que ocorre com gasto de energia. Existe toda uma aula em cima de transporte ativo, porque a questão de como o ATP é gasto, como é que é gasto essa energia, como ocorre essa ativação, é um pouquinho mais complexo. Os vestibulares tradicionais geralmente não cobram isso. Cobram mais a habilidade de você entender que o transporte ativo é a passagem de íons de sódio e potássio entre a membrana da célula e que para isso acontecer, não obrigatoriamente, nunca pode acontecer de um outro modo o transporte de sódio e potássio, mas existe um transporte de sódio e potássio que são sais minerais importantes para a contração muscular e para a transmissão de impulsos nervosos, que muitas vezes para que aconteça o bom funcionamento do músculo ou o bom funcionamento do sistema nervoso, seja obrigado a colocar sódio para dentro, potássio para fora ou vice-versa, para justamente, eu já vou entrar aqui dentro de um assunto que você vai ficar meio perdido, mas é para mudar a polaridade eletrônica da membrana plasmática, falei em inglês, mas basicamente é o transporte desses íons, e para isso acontecer, deve acontecer por transporte ativo, portanto gastando energia. Então o que cai em prova? Assinala a opção corresponde a um transporte da membrana que gasta energia.
marco transportativo, beleza? E por fim eu tenho os transportes especiais, que é a endocitose e a exocitose. A endocitose é quando a célula engloba uma partícula. Ela pode ser sólida ou pode ser líquida. Então eu tenho fagocitose e pinocitose. E a exocitose é quando ela libera a partícula que ela englobou, ou por fagocitose ou por pinocitose. Então, enquanto endocitose coloca para dentro, exocitose coloca para fora. Então aqui eu tenho a endocitose. De um lado aqui eu tenho fagocitose, a célula comendo aqui fagossomo é o nome da estrutura que vai se auxiliar com os lisossomos e vai ser digerido pela célula, ou seja, a célula invaginou aqui uma substância para dentro. E eu tenho a pinocitose quando as partículas são líquidas, tudo bem? E por fim eu tenho a exocitose, que está jogando para fora aquela molécula que provavelmente foi digerida, beleza? Gente, era isso aí que eu queria conversar com vocês. Membrana plasmática. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário dizendo aí que se você gostou ou não. Me dê esse feedback. Preciso muito desse feedback. Muito obrigado aí. Meu canal vem crescendo muito nos últimos meses e eu fico muito feliz. Lembrando que tem aí na descrição o número do meu WhatsApp, pessoal não, do canal, para você tirar sua dúvida. Tem alguém que manda dúvida aqui no canal ou manda dúvida por e-mail. Essas ferramentas às vezes são muito ruins de tirar dúvida aqui, porque nem sempre eu estou logado no YouTube. Mas o WhatsApp está sempre aqui, tá ligado? Então pode mandar dúvidas para o meu WhatsApp que eu respondo na mesma hora. No mais, fico por aqui. Beijo, valeu e até a próxima.